Bom, tudo bem, meninos? Pessoal, é o seguinte, esse aqui é um tutorial que a gente vai utilizar para a construção das pontes do projeto desse bimestre também, tá? Eu vou ensinar vocês em sala de aula, mas aqui é para o pessoal que não acompanhou ou ainda está com dúvida. Eu vou deixar ele direitinho no Google Sala de Aula, tudo bem? A como utilizar o F-Tool para vocês desenharem a ponte e descobrir quanto que ela aguenta. Eu deixei o link para download do F-Tool no Google Sala de Aula, tá? Assim como um relatóriozinho que vocês vão me entregar. Vou explicar tudo direitinho aqui ao longo do tutorial, tá? Então, primeira coisa, depois que vocês baixaram o F-Tool, que é esse programa aqui, estou abrindo ele, eu vou ensinar para vocês como fazer para desenhar a ponte e fazer o cálculo para descobrir quanto que ela aguenta, tá? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é ver aqui nesse opções e mudar as unidades de medida. Por quê? Porque como a ponte é de um tamanho menor, não faz sentido a gente utilizar metros, por exemplo, né? Vai ficar 0, alguma coisa. Então, a gente vai fazer as medidas em centímetros. Mudem aí. Ó, esse leng aqui para centímetros. Ó. Voltando. Primeira coisa, opções, unidades. Aí vai mudar aqui o primeiro para centímetros, de metro para centímetro. Depois vai vir aqui, ó, force. Força, vamos mudar para newton. Aí no formato aqui vai colocar duas casas decimais, tá? Formato depois de força aqui do lado, tá? Coloquem duas casas decimais. O momento, que é embaixo do força, coloquem newton metro, o nm. E o distribuição, coloquem newton por metro. Feito essas alterações aqui, mudar de metro para centímetro, força para newton, momento para newton metro e distribuição para newton por metro, aí vocês dão um ok, tá bom? Só não esqueçam de mudar aqui para duas casas decimais o força. Aí vocês dão um ok. Pronto. A primeira coisa foi realizada, tá? Agora, para vocês começarem, vindo aqui embaixo, aqui na área de desenho, tem aqui Grid, aí tem as opções no eixo X em centímetros e no eixo Y em centímetros. Selecionem o Grid, vocês vão ver que apareceu uma cruzinha aqui e umas bolinhas. Tem como você fazer o zoom com a bolinha do mouse, para quem tem mouse, né? Para facilitar. E aqui você vai selecionar esse snap. Esse snap, o que ele faz? Ele faz com que, quando você for desenhar, ele não desenhe em áreas intermediárias. Por exemplo, de bolinha em bolinha, tem essa medida aqui de baixo, 100 centímetros. Mas eu não consigo colocar 90 centímetros, 50 centímetros. Então, ele meio que trava para eu desenhar nessas bolinhas aqui, tá vendo? Eu não consigo colocar em intermediários. Tá, professor, mas o que eu faço agora? Vocês vão fazer o seguinte, ó, 100 centímetros para cada bolinha é muita coisa. A ponte vai ser mais ou menos de uns 50 centímetros. Então, mudem aqui para 10, tá? Deixa eu colocar aqui novamente. Mudem aqui para 10 centímetros, aqui embaixo. 10 centímetros no eixo X e 10 centímetros no eixo Y. Pronto. As bolinhas ficaram muito pequenas, vou dar um zoom aqui. Para centralizar a tela, gente, se você se perder, tem esse planetinho aqui do lado, ó. Aí ele centraliza novamente, mas não tem problema. Aí segura a bolinha do mouse e arrasta aqui, eu arrasto para onde eu quiser. Então, a gente vai começar a desenhar a ponte, tá? Aí vem aqui nessa barrinha aqui do lado, embaixo da setinha, clica, aí vai formar esse quadradinho vermelho aqui, ó. Se eu sei que de bolinha em bolinha tem 10 centímetros, então eu vou fazer, ó, clicar uma vez, ó, 10 centímetros, 20,
30, 40, 50 centímetros. Beleza? Centralizar aqui novamente. Diminuir um pouco. E daqui para cá tem 10 centímetros também de altura. Então, eu vou desenhar a ponte nesse formato aqui. Vou desenhar rapidinho. Certo. A ponte ela vai ter que ter uma estrutura também aqui intermediária aqui. Eu vou desenhar uma estrutura qualquer aqui. Vocês desenhem do jeito que vocês quiserem, tá? A estrutura, que é vocês que vai fazer a ponte. Mas vocês vão ver como é que se faz isso. Eu vou colocar, quero colocar aqui no meio, mas vocês estão vendo que ela não fica exatamente no meio, ela fica pulando, porque como está de 10 em 10, não tem esse valor intermediário aqui do 5 aqui, ó. Como é que eu faço para arrumar isso? Faço o seguinte. Deixa eu voltar aqui. Eu vou mudar aqui não de 10 em 10 no eixo X, eu vou colocar de 5 em 5. Pronto, agora eu consigo ter esse valor bem no meio aqui, ó, bem intermediário. Posso fazer isso para o eixo Y também, tá? Pronto, agora tem as bolinhas intermediárias aqui, eu consigo fazer. Mas, tá, professor, e agora? A gente já desenhou a ponte aqui, como a gente queria a lateral. Agora a gente vai colocar os parâmetros. A gente vai falar do que a ponte é feita, a gente vai colocar os apoios do que é feito, para depois colocar uma carga, uma força que vai ser exercida nessa ponte, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, vamos selecionar a setinha aqui. Vamos selecionar esse primeiro aqui, ó. Parâmetros dos materiais, aqui no canto esquerdo superior. Aqui, ó, parâmetros dos materiais. Clica nele. E sempre vai colocar os dados aqui do lado, ó. Cada vez que eu seleciono um desses aqui, os parâmetros que eu vou colocar é aqui do lado, tá? Do lado direito. Mas vamos pegar aqui o primeiro, ó. Parâmetro do material. Bom, como a gente vai construir uma ponte de palitos, a gente vai colocar os parâmetros do palito, porque se a gente fosse construir de ferro, de madeira, qualquer outra coisa, a gente ia colocar os parâmetros do respectivo material, tá? Então a gente vem aqui nesse papelzinho aqui, ó, e vamos colocar aqui, ó, palito, e selecionar o Done. E nós vamos colocar aqui, viu que apareceu uns números aqui? Nós vamos colocar os números referente ao palito, que eu já sei os dados, tá? Não tem problema. O primeiro aqui, você vai colocar 7.350 megapascal, esse MPa aí, que é o valor desse coeficiente de elasticidade, tá? Então, coloca 7.350 aí. No de baixo, um outro coeficiente de Poisson, você vai colocar 0.1. 0.1, pronto. E no alfa aqui embaixo aqui você não mexe, só nos dois de cima. Beleza, professor, e agora? Agora clica aqui fora aqui, ó, com a setinha, segura e seleciona a ponte inteira. Pronto, a ponte vai ficar toda vermelhinha. Depois que você clicou e selecionou, você colocou os parâmetros aqui direitinho, você vai vir nesse AL aqui, ó, na segunda botãozinho, no segundo botãozinho aqui de baixo. Esse AL é tudo, né? Então, pronto. Viu que desselecionou? O que a gente fez na realidade? A gente colocou todos esses parâmetros aqui, referente ao palito, em toda a estrutura. A gente está falando, ó, essa estrutura é feita de palito com esses parâmetros. É isso que a gente fez, tá? Agora a gente vai para o próximo parâmetro. Clica nesse I aqui do lado aqui agora, na seção de cima. Isso daqui a gente está fazendo aqui, no caso, qual é o formato de cada coluna dessa da ponte. Cada viga dessa da ponte aqui, a gente vai falar como é que é o formato. Se ela é um cilindro, se ela é retangular. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui o tamanho, tá? Coloca aqui, de novo, clica na folhinha aqui do lado direito. Aí escreve aí, ó, palito, só para a gente saber. E coloca aqui formato retangular, que o palito ele tem um formato retangular.
Rectangle aí, ó. Seleciona e aperta o Done. Aí, tá vendo que agora a gente tem aqui as medidas da seção como se o palito tivesse cortado o lado maior e o lado menor dele? Então, como vai ter 2 palitos grudados, ou 2 ou 3 palitos, vamos colocar 2 palitos aqui para facilitar. Esse D maior aqui, o palito tem mais ou menos 8 milímetros. Coloca 8. E o de baixo B, como vai estar 2 palitos grudados, cada um tem mais ou menos 1 milímetro, coloca 2 milímetros. Pronto, aí já mudou os outros valores aqui. Beleza, a gente vai fazer a mesma coisa. Clicar, selecionar e apertar esse AL aqui, ó, novamente. Pronto. A gente falou agora que todos os palitos aqui têm esse formato retangular. Como se fosse um tubo retangular aqui, ó. É isso que a gente falou com esse parâmetro, tá? Agora a gente vai colocar os apoios da ponte. A ponte tem que estar apoiada em algum lugar. Então a gente vai vir aqui no triângulozinho, que é o terceiro. A gente fez o primeiro, o segundo, a gente vai fazer o terceiro agora, ó. Que é o triângulozinho. Vai selecionar essa bolinha aqui do canto, que os apoios vão ficar no canto, ó. Selecionei só esse. Aí esse apoio ele vai estar fixo no eixo X e fixo no eixo Y. Ele vai estar parado, fixo. A ponte vai estar presa nesse apoio. Então, a gente vai vir aqui nesse último quadradinho e apertar. Aí, viu que apareceu um apoio aqui? Agora, a gente vai colocar do outro lado. A gente vai selecionar outra bolinha e vai ser um apoio livre no eixo X, tá? Por que ele tem que ser livre? Free é livre, tá? Porque, gente, toda a ponte, ela não está fixamente grudada ali na estrutura. Por quê? Porque ela sofre dilatação, ela aumenta e diminui de tamanho. Se ela estiver fixa e ela estiver presa, ela vai quebrar, ela vai criar rachaduras e quebrar. Então, ela tem que ter esse espaço, ela tem que ser livre, para justamente ela sofrer essa dilatação e não ocorra uma quebra na estrutura, tá? Então, é o seguinte, colocar free no eixo X de um deles, tá? De um dos apoios e selecionar esse último quadradinho aqui de novo. Pronto, tá vendo ó, que aqui tá livre, ó? Isso aqui é que ele desliza aqui no eixo X, diferente desse aqui que tá fixo, tá? Pronto, a gente já tá chegando no final, viu, gente? Agora o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai colocar uma força na estrutura. A força vai ser colocada sempre no do meio aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar agora, não esse aqui, mas esse daqui, ó. Daqui de cima, Nodal Forces, que é umas setinhas para baixo aí, ó. Pronto. Vai selecionar essa bolinha do meio, que a força vai aplicada bem aqui, né, nesse nó do meio. Vai criar uma força, dar um nome, coloca aí F1, força 1. Done. Ó, no eixo X, gente, ela não vai ter sendo exercida força nenhuma na ponte. A ponte só vai estar sendo exercida força para baixo, com o peso. Então, no eixo X é 0, não coloca nada. No eixo Y, aí a gente vai colocar uma força qualquer aqui. Vamos colocar aqui, para testar, 200 Newton. Tá? Beleza. E vamos colocar aqui, ó, nesse terceiro de baixo. Aplicar. Tá vendo que a força tá para cima? Na realidade, a força tem que ser para baixo, gente. Por quê? Porque a força peso, ela tá exercendo para baixo. Então, como é que eu faço a força ser para baixo e não para cima? Eu coloco o sinal de menos aqui, ó. Menos 200 newton. Selecionar aqui de novo e aplicar aqui. Pronto. Tá vendo? Agora sim, a força é exercida para baixo na ponte. Beleza. Está muito pequeno aqui, né, gente? Vamos fazer o seguinte. Quando está muito pequeno, vamos vir aqui, ó. Opções. Tá vendo esses três aqui, ó? Dá pra gente aumentar o tamanho. Ó, suporte. Tem esse tamanho aqui. Vou colocar ele com um tamanho maior. Ó, aumentou, viu?
opções, texto, coloca maior também, tá vendo que aumentou o tamanho aqui, ficou mais fácil pra gente enxergar, né? Beleza, e tá ótimo. E o outro também, vamos colocar aqui. Beleza, agora o que a gente vai fazer é o seguinte, nós vamos ver qual é a força que está sendo exercida na estrutura. Para isso, a gente vai clicar nesse botãozinho aqui, ó, Axial Force, força axial. Clica nele. Aí, para a gente poder ver as forças, a gente tem que salvar o documento. Aí vamos salvar ele com qualquer nome aí, teste 1. Pronto, coloquei teste 1. E vou salvar. Pronto. Aí, nossa ponte está feita, olha só, com as forças. Para a gente pegar a força e colocar bem em cima da trave, a gente mexe nesse seletor aqui. A gente coloca no final aqui para a força ficar bem em cima, para ficar melhor a gente visualizar. Tá, professor, e quanto que a ponte aguenta? Para isso, nós vamos fazer o seguinte, tá vendo esses valores aqui? É quantos newton está sendo exercido em cada trave da ponte. Eu sei que quando o sinal é negativo, o palito ele está sendo comprimido, ele está sendo apertado. E quando o valor é positivo, ele está sendo puxado, ele está sendo tracionado. E o valor, para ele quebrar, o valor ele tem que ser menos 263, 264 mais ou menos newton. Tá? Chegar nesse valor 263, 264 é o valor que o palito aguenta. Então eu sei que menos 248 ele ainda aguenta mais carga ainda. Eu consigo colocar mais força ainda que a ponte vai aguentar. Tá? Então a gente vai aumentando a força até chegar nesse 263, 264. Que é ela que a gente vai utilizar para ver quanto peso que a ponte aguenta. Tá? Vamos só mostrar a força aqui de novo, quer ver? Pronto. Aqui, nesse display, eu consigo colocar coisas no mapa ou tirar, tá? Bom, o que a gente vai fazer? Colocar aqui, ó, reações. Mostrou as reações aqui do lado. Vamos colocar aqui também os valores das reações, ó. Se eu estou colocando os 200 newton para baixo de peso, então vai ter uma reação de 100 em um suporte, 100 em outro aqui, né? Ação e reação de Newton. Tá, e agora, professor? Agora é o seguinte, vamos aumentando a força, de novo. Clica aqui na setinha, pra gente, tá vendo que aqui não dá para selecionar? Clica aqui na setinha. Pronto. Vamos aumentar aqui, ó, de 200, vamos colocar 250. E vamos colocar aqui, ó, axial força, força axial de novo. Aí já ultrapassou. Menos 310. Então já quebrou faz tempo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ajustando. Então vamos colocar aqui, ó, 210. 210, vamos ver. 210 agora, Newton, força axial. Ó, 260. Então, ó, menos 210 newton. Então vamos colocar um pouquinho mais, está quase chegando no ponto de quebrar a ponte. Vamos colocar 211. Quase. 211, 212. Aí, 212. Quando chegar em 212 newton, a ponte vai ruir, ou vai começar a ruir. Então, essa é a carga. Menos 212 newton é o que a ponte aguenta aqui, sendo forçado para baixo, tá?
A gente vai descobrir quanto ela aguenta em aula mais tarde, mas tudo bem, usando as forças de Newton, vou explicar direitinho. Mas quando chegar em menos 263 em alguma parte da estrutura, você sabe que ela vai romper. Professor, por que quando é negativo, então a gente não utiliza? Porque, gente, para ser com valor positivo, perdão, tem que ser 800 newton aproximadamente. Então, é mais fácil você quebrar o palito apertando ele do que puxando ele, tá? Então ele é mais resistente quando você puxa do que quando você comprime. Então por isso que quando o valor é negativo é mais fácil você achar onde vai romper a ponte nesse caso, tá? Devido à resistência do material do palito. Outra coisa que eu vou ensinar a vocês é isso daqui, ó, tá vendo? Esse Lzinho aqui com as barrinhas aqui, isso aqui são as cotas. O que que é uma cota? São as medidas da ponte. Ó, eu vou clicar nesse ponto e nesse último aqui, ó. E quando eu arrasto para baixo e solto, ele me dá quanto que mede daqui até aqui, ó, 50 centímetros. Ó, quanto mede daqui até esse outro ponto aqui. Eu vou subir, ó, 30 centímetros. Quanto é que mede daqui até aqui embaixo? Aí eu vou arrastar para o lado. Ó, mede 10 centímetros de altura. Tá vendo? A gente vai utilizar isso aqui, tá, gente? As medidas e aquele outro das forças. Por quê? Porque eu quero que vocês me entreguem isso daqui, ó. Isso aqui é um relatório, aqui, um documento do Word que eu vou deixar também lá no Google Sala de Aula, que é só você mudar. Colocar aqui, ó, os nomes, ó. Fulaninho 1, fulaninho 2, fulaninho 3, nome dos alunos. Deem um nome para a ponte de vocês e vocês vão colocar aqui o valor em quilos da quantidade que a ponte aguenta. Isso aí eu vou ensinar vocês ainda, tá? Tira uma foto da ponte, coloca aqui do lado, substitui essa figura aqui. E tá vendo essas duas imagens? Vocês vão tirar lá do site. Aqui é a imagem das cotas, das medidas da ponte. E aqui é a imagem das forças sendo aplicadas na ponte, até menos 263, 264 aproximadamente. Tá, professor, e como é que eu faço isso? Vem aqui no F2, ó. Tá vendo que vocês já fizeram a imagem aqui? Dá um Ctrl C. Vem aqui. Dá um Ctrl V. Tá vendo que ele já cola a imagem aqui, ó. Colou a imagem. Aí é só substituir a imagem que vocês criaram nessas imagens aqui. Você tira essa daqui, deleta e coloca a imagem que vocês criaram, tá? Bom, é isso, gente. Qualquer dúvida, eu vou só mostrar para vocês que não necessariamente tem que ser esse desenho aqui, tá, gente? Não necessariamente tem que ser esse desenho. Então, eu posso criar um outro formato. Ah, professor, eu não quero que seja assim. Tudo bem. Vocês criam outro formato, porque às vezes você cria uma ponte que é mais resistente ou menos resistente. Vocês estão me entendendo? Então, por exemplo, vou criar uma ponte que ela é assim. Por exemplo, é um outro estilo de ponte. Ah, professor, não gostei desse estilo aqui. Tá bom, eu quero criar uma ponte que seja redonda. Ou então uma ponte que ela seja toda quadradona aqui, professor, assim, ó. Estão me entendendo? Então vocês vão criar a ponte de vocês da forma que vocês quiserem. Só entendam que vocês vão ter que aplicar a força no meio da ponte, tá? Aí vocês vão ver o que vai acontecer. E toda vez que vocês fizerem alguma alteração na ponte, vocês têm que recolocar os parâmetros aqui, ó, de resistência do material e de formato. Porque você viu que eu mudei a ponte? Se eu mudei a ponte, eu não coloquei o parâmetro aqui de resistência e de formato nessas outras estruturas. Olha só o que acontece, ó. Apliquei a força aí nesse ponto. Tá vendo?
para definir os parâmetros de novo. Aí o que eu faço? Vou lá, seleciono e vou definir aqui de novo. Ó. Mesma coisa, ó, aplicar em todos os parâmetros aqui. Aí vou ver aqui, seleciono tudo de novo, como aqui tá tudo certinho e tal, eu vou lá, aplico, ó. Agora eu apliquei no outro desenho que eu coloquei. Depois que eu apliquei, agora vamos ver se as forças são aplicadas. Aí, ó, tá vendo? Aí já me deu aqui as forças. Então é isso que vocês têm que fazer. Então, isso aqui é um tutorial para vocês aprenderem a mexer no software. Depois que eu ensinar em sala, vocês também têm isso daqui para auxiliar, tá? E vamos ver quem é que constrói a ponte que aguenta mais aí, tá bom? A gente vai fazer primeiro em sala, depois a gente vai fazer um campeonato interclasse com a ponte que vai aguentar mais peso aí. Vamos ver quem vai ser o campeão desse campeonato também, beleza? Então, tchau, tchau, galera. Qualquer dúvida é só me contactar.